Na continuidade do nosso estudo sobre do Livro dos Espíritos, sempre com o apoio do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, que se intitula Dos Espíritos, e agora nós vamos ver duas questões ainda na parte da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, na intervenção dos espíritos na nossa existência terrena, ok? E agora nós vamos ver a questão 501. Kardec pergunta: por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta? E por que, quando nos protegem, não o fazem de uma maneira ostensiva? Esta é a questão que ele propõe, considerando aqui a influência de espíritos bons, que nos protegem, tá? E a resposta é: se contardes com a sua proteção, a dos espíritos, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessária a experiência e é preciso, frequentemente, que ele a adquira às suas custas. É preciso que exerça suas habilidades. Sem isso, seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo o seu apoio, se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela sobre ele e, de tempos em tempos, librada para desconfiar do perigo. É assim, a gente de fato não tem uma percepção ostensiva do auxílio que a gente recebe constantemente dos espíritos superiores. Provavelmente daquele nosso mentor que aqui eles se referem como sendo o nosso guia. Se nós imaginarmos que, não sei se alguém já ensinou alguma criança ou outra pessoa a andar de bicicleta, é mais ou menos assim. Pessoa que não sabe andar, senta-se a bicicleta, a gente pede para ela começar a pedalar e a gente, para equilibrá-la, vai segurando na traseira da bicicleta, na parte de trás do banco, né? E andando com ela, correndo um pouco com ela, se a velocidade for um pouco maior. Até o momento que a gente vendo que ela está se equilibrando, a gente tira a mão, mas continua correndo atrás. Aquele que está aprendendo imagina que nós estamos ainda segurando a bicicleta e por conta própria ele na realidade já está caminhando com a bicicleta andando equilibradamente. Né? E aí é uma questão de treino, é uma questão de evoluir. Imagino eu que da mesma forma nós não temos esse auxílio ostensivo, mas nós sabemos quando estamos predispostos a receber esse auxílio, a perceber estes espíritos que são nossos mentores, a nos auxiliarem durante a nossa existência. A esse respeito dessa questão estudada lá atrás por Chico Xavier no seu grupo espírita, e da qual, em cada reunião, Emmanuel trazia ao final uma mensagem pertinente ao estudo, nós temos aqui, no Religião dos Espíritos, a questão correspondente, a mensagem correspondente à questão 501, que foi estudada por Chico no dia 18 de maio de 1959. E Emmanuel denominou esta lição como Mensageiros Divinos. A lição diz assim: ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam. Ah, só que assim, a gente vai ter esse discernimento desta presença se nós mantivermos as nossas mentes ligadas com o plano espiritual,
Como fazemos isso? Com prece, com oração, dando silêncio à nossa alma e procurando sermos aplicados nas sugestões na prática do bem e da caridade. No vídeo anterior, nós vimos as influências negativas de espíritos ainda ignorantes na nossa existência, que eles o fazem quando nós fazemos as coisas erradas e desejamos fazê-las. Aí nós arrumamos, pela nossa sintonia, espíritos malfazejos. Agora, quando nós estamos no caminho do que é certo, do que é correto, nós com certeza atraímos esta espiritualidade que está interessada, como nós vamos ver aqui na lição, no nosso desenvolvimento espiritual. Continua Emmanuel. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, ou seja, espíritos elevados, eles sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. Aqui eu imagino esses espíritos mais elevados adaptando-se à nossa singeleza, né, a um professor. A um professor preocupado com a verdadeira educação dos seus alunos, ele, com um conhecimento mais adiantado, se sujeita, na maioria das vezes, a descer ao plano dos alunos para lhe ensinar, para que eles progridam. E ainda mesmo se alteiam a culminâncias sublimas na ciência do universo, esses espíritos, ocultam eles a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Eles não vivem a nossa vida, eles não realizam o que nós temos que realizar, eles nos auxiliam para que nós o façamos, né? Nós somos como sementes, né? Nós, quando temos uma semente, nós preparamos a terra, adubamos, colocamos a semente, aguamos, e quando a semente começa a crescer, nós damos uma estaca para ela crescer reta, a aguamos, tratamos, colocamos no sol, ou quando necessário à sombra, né? Mas o crescimento daquela semente está embutida nela mesma. O progresso da planta crescer partindo da semente pertence a ela. O que nós podemos fazer é auxiliá-la a crescer, a germinar e a se desenvolver. Da mesma forma nos fazem os espíritos superiores para nós. O crescimento espiritual é responsabilidade de cada um de nós, mas nós temos esse auxílio, como nos adubando o pensamento, aguando as nossas energias para que elas brotem e a gente consiga caminhar nesse processo de evolução a Deus. Nunca eles, os espíritos, se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossas condições de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção, e nem se valem da virtude que já adquiriram para condenar as nossas próprias fraquezas, empregando-a tão somente na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância não nos desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores do que as nossas. Ou seja, veja que sutilmente os espíritos superiores nos auxiliam, sem esta nossa percepção ostensiva, mas que se orarmos sempre, e aconselhado por Jesus, orar e vigiar, fazer a oração é o caminho reto, a retidão de vida, a prática no bem, e este vigiar é as nossas próprias atitudes para não incidirmos, não cairmos nas tentações. Continua Emmanuel, se esses espíritos nos encontram abatidos e lacerados, jamais nos aconselho qualquer desforço ou lamentação, e sim ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência,
com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. Ou injúria. E se nos surpreendemos caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço, com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Quer dizer, nós temos essa percepção desse auxílio maior quando somos ofendidos, que nos magoam, que nos agridem, mas se nós não mantivermos em nosso coração e em nossa mente o espírito de vingança, o espírito de revide, o que acontece se nós mantivermos esses sentimentos inferiores? Vamos atrair espíritos ainda ignorantes do Evangelho de Jesus, das leis de amor, que vão se afinar com a nossa sintonia e nos influenciar para o caminho errado. Isso foi dito no vídeo anterior. Agora, se nós, em termos de oração, pedimos sempre quando nos sentimos agredidos, magoados, ofendidos, né? Se nós orarmos pelo nosso anjo guardião, esse mentor, este guia que está nos auxiliando na vida terrena, nós obteremos dele, sim, elementos suficientes para progredirmos e deixarmos as questões de ofensa de lado e sabermos e aprendermos a perdoar como Jesus nos ensinou. Erigem-se os espíritos na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições. Veja que os espinhos são nossos, né? Eles são rosas. Perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. Mas depende também da nossa sintonia. E, sobretudo, diante da nossa ofensa, levantam-nos a fronte para o justo dos justos, Cristo, que expirou no madeiro por resistir ao mal em suprema renúncia, entre glória de amor e a bênção do perdão. Nós, quando reencarnamos, nós temos um conjunto de espíritos, normalmente aqueles que estão mais adiantados no processo evolutivo do que nós, da qual nós nos afastamos por culpa nossa mesmo, pelos nossos descaminhos nas diversas encarnações, mas esses espíritos nos amam e eles torcem por nós aqui na existência para que a gente faça as coisas direito, para que a gente evolua e os atinja naqueles patamares mais elevados que eles se encontram. Todos nós, sem exceção, temos esses espíritos que nos amam, esses espíritos amigos que se desvelam por nós na nossa existência terrena. Agora, cabe a nós a nossa sintonia com eles. Quando não, nós estamos sintonizados com espíritos ainda ignorantes das leis divinas de amor. E aí nós estaremos sujeitos a uma influenciação espiritual negativa. Lembrem-se sempre, os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não se impõem, eles nos induzem ao bem, eles nos dão sugestões do que é certo e do que é correto. Agora, quando nós caímos nas teias dos espíritos inferiores, dos espíritos ainda ignorantes, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles vão fazer tudo para que nós caiamos na mesma condição que eles que encontram. Tá? Por isso, a responsabilidade, como dita na questão
501, que os Espíritos dizem, da nossa responsabilidade perante a nossa própria existência e o nosso desenvolvimento a caminho de Deus. Nós é que sintonizamos a nossa mente de acordo com aquilo que fala o nosso coração. Jesus já dizia, né, que nós estaremos junto do tesouro que colocamos no nosso coração, ou da aonde a traça corrói, a ferrugem come e os ladrões roubam, ou se nós queremos estar com o nosso coração, aonde essas coisas não acontecem e somos abraçados, amados pela espiritualidade maior. Na sequência ainda, agora, deste capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e essa intervenção nessas duas questões que estamos dando é a intervenção dos espíritos superiores. No vídeo anterior, nós vimos a dos espíritos inferiores. E um subtítulo nesse capítulo que diz a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Pois bem, Kardec pergunta na questão 525. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? A resposta é bem simples. Seguramente, visto que te aconselham. Se eles nos aconselham, eles exercem uma certa influência nos acontecimentos da nossa existência. E uma subpergunta nessa questão que Kardec continua. Eles exercem esta influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, diz os espíritos, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. E dentre as leis da natureza está a questão do nosso livre-arbítrio. Eles não ultrapassam os limites do auxílio e da influenciação que eles podem fazer. E Kardec faz uma consideração após essa resposta dos espíritos, dizendo assim: imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quer dizer, nós desejamos que apareça, quando nós estamos em perigo, aquela mão divina de Deus, nosso Pai, e nos recolha dos perigos. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim, diz Kardec. Eis porque a sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com o seu concurso nos parece até muito natural. A gente às vezes não tem essa percepção. As nossas antenas não estão ligadas com esses espíritos amigos. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se encontrar por acaso. Quantas vezes a gente não encontra uma pessoa aflita, uma pessoa que está com um dilema, um problema sério, e a gente a ouve. Ou nós, que estamos com problemas, encontramos alguém que nos ouve e nos alivia o coração, e recebemos desta pessoa auxílio e conselhos saudáveis para resolver os nossos dilemas. Nós parecemos que foi ao acaso. Quem diz que não foram os espíritos que nos aproximassem e nos intuíram tanto a nós a procurar esta pessoa e a esta pessoa a nos dizer aquelas questões que nos ajudassem. Assim, por exemplo, repetindo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se encontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar às vezes por tal lugar. Eles chamarão a atenção sobre determinado ponto. Se isso deve causar o resultado que querem obter no nosso auxílio. De tal sorte que o homem, não querendo seguir senão o seu próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Ok? Tem um livro do Luiz Sérgio,
ele, tempos depois que ele desencarnou num acidente, ele continuou a mandar, através de uma médium, algumas mensagens a seus pais e contando as coisas que se passavam no plano dos espíritos. Tá? Essas primeiras mensagens dele eram simples, curtas, relativamente curtas, uma página e meia. E depois Luiz Sérgio se especializa até com obras mais longas e mais complexas, livros que nos fazem refletir sobre as questões, principalmente sobre a questão dos problemas da droga, principalmente na juventude, tanto dos espíritos encarnados como dos desencarnados. E tem uma dessas mensagens que ele dá aos seus pais, contando um caso de que estava com uma equipe do plano espiritual numa zona rural, próximo a uma certa plantação relativamente alta, e os pais preocupadíssimos, né? Porque o filho pequeno tinha sumido da residência ali próximo àquela plantação. E começam a procurar o pai por um lado, a mãe por outro, um irmão mais velho por um outro lugar ainda. Em dado momento, Luiz Sérgio conta que ele começou a emitir uma influência para o pai, que estava indo numa determinada direção, para que porque ele estava vendo onde estava a criança, para que se desviasse daquele caminho e tomasse outro rumo. E aí o pai encontra a criança. Quando o pai chega com o resto da família, com a criança salva e tudo bem, né? O pai diz: eu estava indo em determinada direção e eu tive a intuição de que deveria seguir para aquela direção e achei o menino. E aí o Luiz Sérgio diz: a intuição era eu. Ou seja, os espíritos nos intuem em diversas passagens da nossa existência, nos acontecimentos da nossa vida, para nos ajudar. Depende da nossa sintonia com quais espíritos nós estaremos ligados. Para concluir esse estudo de hoje, dessas duas questões, vamos ao livro Religião dos Espíritos, onde Emmanuel deixou uma mensagem sobre essa questão estudada pelo Chico, no dia 21 de agosto de 59, a questão 525, a qual o Emmanuel denomina fenômeno mediúnico. Todos nós somos dotados de mediunidade. Médium é aquele que de alguma forma intermedia com o plano do espírito as ações que acontecem aqui na Terra, seja com mensagens para terceiros, para outros ou para si próprio. Tá? Ou seja, é uma forma de captação desta intuição que Luiz Sérgio diz que conseguiu fazer com aquele pai que estava desesperado. Então, todos nós temos este fenômeno mediúnico em nossas existências, pois que todos nós recebemos influências boas, quando assim sintonizados por nós, ou negativas, quando nós persistimos em nos manter no erro. A mensagem diz o seguinte: o fenômeno mediúnico é de todos os tempos, e ocioso seria mostrar num estudo simples o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Ou seja, mediunidade sempre existiu, não é invenção do espiritismo. Importa anotar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados, a lhes pesar no orçamento psíquico, promove medidas com que supõe garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Sabemos que as culturas antigas, as grandes civilizações, sempre se preocuparam com a questão da morte e da existência deles após esse período. Egípcios, assírio-caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações, equivalendo aos médios de hoje, os médios modernos,
Havia, naquelas ocasiões, sacerdotes em Tebas, magos na Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma. Arúspices eram os sacerdotes da antiga Roma, do Império Romano. Ou seja, todos estes que a gente até estuda na história, e faziam predições, inclusive, nada mais eram do que médiuns. Administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentam-se quase sempre sobre invocações e predições. Era muito comum alguém que fosse partir para a batalha, principalmente os comandantes, né, terem dos seus oráculos, dos seus profetas, né, a mensagem do que deveria, o que poderia acontecer. E nem sempre essas predições estariam de acordo com o que era necessário, tá? Dependendo muito da própria sintonia do consulente como daquele médium, dependendo do espírito que estaria ali atuando nesta mediunidade. Tá? Ou um espírito belicoso que incitaria a guerra, ou se estivesse sintonizado com espíritos superiores, iriam em busca da paz e não guerrear. Continua Emmanuel nesses exemplos da antiguidade. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. A comunidade ninívita consulta adivinhos e astrólogos. Especifica a tradição que a alma de Teseu, já desencarnado, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em Maratona, a Batalha de Maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar, uma passagem do Velho Testamento que de fato a gente tem hoje, com o aprendizado da nossa doutrina, que era uma materialização de uma mão, ou seja, ali deveria ter médiuns de efeito físico, e que esta materialização desta mão escreve algumas palavras lá na festa de Baltazar, promovidas por um daqueles profetas. A sociedade patrícia, ou seja, de Roma, celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade evidenciavam-se mesclada de sombra e luz. Aquilo que nós falamos, dependia da sintonia deles. No delírio de símbolos e amuletos em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Agora vem a mudança que transforma a nossa história antes e depois dele. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico por toda parte é intimado à redenção da consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre, afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis, pois que ela era obsidiada, que a subjugam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Socorre generoso os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor, onde ele se reúne com as figuras dos espíritos de Elias e Moisés. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, condu-lo pouco a pouco à exaltação apostólica, da qual Pedro foi, de fato, um grande apóstolo, um grande enviado de Jesus na disseminação da Boa Nova, indo até Roma, onde ele veio
a ser morto pelos romanos. Honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhe os mecanismos da clarividência e o mártir percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Quando ali Estevão, isso está descrito na obra de Emmanuel, Psicografia do Chico, Paulo e Estevão, onde Paulo, como Saulo de Tarso ainda, manda apedrejar Estevão. Quem? E ali, Estevão, por misericórdia divina, tem a vidência do Mestre Jesus. Todo o tempo, na condução de Paulo como o apóstolo dos gentios, daqueles que não eram judeus, ele tem as suas intuições como se fossem advindas diretamente de Cristo. No entanto, eram advindas do próprio Estevão, que com o amor de um verdadeiro cristão perdoa-o e ajuda ele na disseminação da Boa Nova em diversas terras do Império Romano. Compadece-te de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo. É o primeiro perseguidor dos cristãos, dos judeus cristãos. E aparece-lhe em espírito Jesus na senda de Damasco, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e de entendimento, como é visto nas suas epístolas. E continuando-lhe o ministério divino, dispomos hoje na terra da doutrina espírita a restaurar-lhe as lições com força que educa o fenômeno psíquico, a mediunidade, joirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência, no palanque das teorias ou no banquete das convicções, e sim que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. Ou seja, que a nossa mediunidade seja aquela de sintonia com a alta espiritualidade que sempre está à nossa disposição e com as quais nós precisamos aprender a estarmos ligados com eles. E como? Na prática do bem, na prática da caridade, na oração, no vigiar das nossas atitudes. Esta é a realidade para atrairmos para nós a influência dos bons espíritos, né? E ajudar com os nossos exemplos aqueles espíritos ainda ignorantes que permeiam entre nós, querendo nos prejudicar, mas que com a força do exemplo, quiçá, nós consigamos igualmente influenciá-los para o bem. E aqui fica então esta lição do Livro dos Espíritos, estas lições, e nós estaremos, deixe-me ver aqui, ainda dentro da segunda parte do Livro dos Espíritos, no próximo vídeo, vendo mais duas questões, uma que fala das ocupações e missões dos espíritos, e uma última neste capítulo que trata dos três reinos: o mineral, o vegetal e o animal. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.